Olá, eu sou o professor Vinícius Alves e vamos agora para mais um vídeo falando sobre dízimas periódicas. Nessa questão aqui, ele pede apenas para encontrar a fração geratriz dessa dízima. Lembrando que dízima periódica é um número racional em que nós temos um número decimal infinito, porém periódico. 32, observem que aqui nós temos 2,5, 32, 32, 32. A reticência indica que esse 3 e o 2 aqui ficam se repetindo. 3, 2, 3, 2, 3, 2 em diante. Então, para encontrarmos a fração geratriz, que é a fração que gera essa dízima, ou seja, aquela fração em que se dividirmos o numerador pelo denominador, nós encontramos esse termo, nós vamos proceder da seguinte forma. Há dois tipos de dízima periódica. Temos a dízima periódica simples e a dízima periódica composta. A simples é aquela em que nós temos, logo depois da vírgula, os números que se repetem, que nós chamamos de período. Nesse nosso caso aqui, o período é o 3 e o 2, que são os números que estão se repetindo. 32, 32, 32. Então, se logo depois da vírgula temos já o número que se repete, nós temos uma dízima periódica simples. E nesse nosso caso, 2,53232, que é o período. Então, logo depois da vírgula, ainda aparece algum número, para só então começar a aparecer o período. Então, aqui é uma dízima periódica composta. Cada uma delas tem uma técnica diferente para encontrar a fração geratriz. Então, vamos usar a técnica para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica composta. A técnica é a seguinte. Aqui nós temos os números que não fazem parte do período, que é o 2 e o 5, e os números que fazem parte do período é o 3 e o 2. Então, você vai proceder da seguinte forma. No numerador, nós vamos colocar a parte não periódica, que é o 2 e o 5, junto com a parte periódica, que é o 3 e o 2. Então, nós teremos o 2, o 5, o 3 e o 2. 2, 5, 3, 2, ou apenas 2.532. Menos, nós vamos pegar esse valor aqui e diminuir da parte não periódica, que em nosso caso aqui é o 2 e o 5. Isso aqui será o numerador. 2.532 menos 25. Parte não periódica junto com a parte periódica, menos a parte não periódica, que é aquela que não se repete. E no denominador nós vamos ter noves e zeros. Para encontrarmos a quantidade de noves que vamos colocar, nós vamos ter que ver quantos números se repetem no período, ou seja, quantos algarismos nós temos no período. Como o período aqui é 32, 32, 32, 32, o número que está se repetindo, são dois algarismos. Então, serão dois noves no denominador. E os zeros? Os zeros serão o número de algarismos que vem após a vírgula e antes do período. Como nós temos aqui apenas após a vírgula e antes do período o 5, é um único número, então teremos apenas um zero. Ficando 2.532 menos 25 sobre 990. Repetindo, como a dízima periódica aqui é composta, ou seja, há algum número logo depois da vírgula e antes de chegar no período, então ela é a dízima periódica composta. Aí a técnica para encontrar a fração geratriz de forma mais direta é pegar no numerador, já que teremos uma fração, então no numerador será a parte não periódica toda, 2 e o 5 aqui, junto com a parte periódica, que é o 3 e o 2, 2.532, menos a parte não periódica, que aqui é o 2 e o 5, ficando então 25. No denominador, o número de algarismos que fazem parte do período será o número de noves que irá aparecer aqui, são dois noves, porque aqui nós temos 32, dois algarismos. E o número de zeros que vem logo depois de 9 é o número de termos que vem logo após a vírgula, a parte não periódica,
antes do período. Antes do período, mas após a vírgula, que no nosso caso aqui é o 5. Se tivesse um outro algarismo, seriam 2 zeros. Pronto, resolvendo isso aqui, 2.532 menos 25 vai dar 2.507. Denominador, nós temos 990. Nesse nosso caso aqui, a fração fica dessa forma. Mas sempre verificamos para ver se precisa dividir para poder simplificar essa fração. Nesse caso não precisa simplificar, então essa já é a nossa resposta. Vocês podem pegar uma calculadora e dividir 2.507 por 990 e verão que vai dar exatamente 2,5323232 em diante. Ok. Espero que tenham entendido a resolução dessa questão. Se ficou alguma dúvida, já sabem, deixem nos comentários que responderei assim que possível. Um grande abraço a todos.